Evangelho de Lucas, capítulo de número 10, versículos 25 a 27. E eis que certo homem, intérprete da lei, um advogado, portanto, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E agora vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, capítulo de número 13. Nós leremos dois versículos, versículo 34 e o 35. Diz assim: Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Agora apenas algumas páginas, capítulo 17, versículos 25 e 26. Capítulo 17 do Evangelho de João, versículos 25 e 26. Diz assim: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor amado, muito obrigado pela tua palavra, pelo acesso que temos a ela, pela liberdade que temos de compartilhar e pregar o Evangelho no nosso país, pela liberdade que temos de te cultuar e por esse momento que o Senhor permite que nós, como corpo vivo de Cristo, estejamos aqui reunidos. Eu invoco neste momento, Senhor, que estamos ao redor da tua palavra, queremos meditar nela, queremos conhecer mais quem é o Deus que nós servimos e o que Ele tem para nós. Que o Senhor, ó Espírito Santo de Deus, se revele a nós. Eu me coloco ao teu dispor, Espírito Santo. Reconheço quão limitado sou. Reconheço, ó Deus, que eu sou humano, que sou falho e por isso dependo totalmente do Senhor. Me usa com poder, com autoridade, com unção. Que em nome de Jesus o Senhor ministre a todos nós nesta noite de uma forma magnífica, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E amém, graças a Deus. Quero falar nesta noite sobre o seguinte tema: como podemos amar? Como eu e você podemos amar? Mas para responder a essa pergunta, nós precisamos compreender e responder uma outra pergunta: o que é amor? Se alguém perguntasse para você o que é amor, como você definiria esta palavra? A palavra amor. Tem uma música que é muito cantada em casamentos que diz que amor é o sentimento mais profundo. E eu fico pensando, será que de fato amor é um sentimento? Porque se nós pensarmos no amor que sente um homem por uma mulher por um homem, ou o marido pela esposa, a esposa pelo marido, nós vamos perceber que no dia a dia, no relacionamento, nem todos os dias o amor ou o marido está se sentindo atraído pela mulher, ou a mulher pelo marido. Nem todos os dias há um sentimento. Se nós pensarmos nos relacionamentos com as pessoas que nós dizemos que amamos, os nossos familiares, por exemplo, nem todos os dias nós temos um sentimento de afeto por aqueles com quem nós vivemos. Eu entendo que, na verdade, do amor pode nascer o afeto ou o sentimento, que muitos têm dado o nome de amor. Tenho percebido que muitos têm confundido paixão romântica com o amor. Sabe o adolescente que fica apaixonado, que parece que o ar nem sai do peito, não é? E às vezes tem aquelas atitudes precipitadas, dado aquele sentimento. Pesquisas mostram que esse sentimento
essa paixão não ultrapassa 2 anos. Por isso que muitos casam no auge da paixão e depois chegam e dizem: o amor acabou. E o que nós temos visto na palavra de Deus é que o amor jamais acaba. Então isso não era amor. Esse sentimento era uma paixão. Mas eu tenho compreendido, irmãos e irmãs, que, na verdade, amor não é um sentimento. Dele pode nascer o sentimento. Amor é uma escolha. E respaldado em que eu digo isso? Que amor é uma escolha. Eu tenho certeza que os maridos e as mulheres que estão aqui, nem todos eles, no primeiro encontro já tinham um sentimento de cumplicidade, de afinidade com a mulher ou com o homem que você tem ao seu lado. Mas você viu algo que te chamou a atenção. Foi num primeiro momento uma escolha. E eu penso na escolha maior que foi feita por Cristo. Que Cristo, sendo o próprio Deus, lá na cruz do Calvário, Ele poderia muito bem dizer: eu não quero morrer pela humanidade. Eu posso ter essa decisão. Eu não vou morrer pela humanidade. Mas Ele escolheu se entregar em sacrifício por cada um de nós. A Bíblia diz que por amor, Deus morreu naquela cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, Ele foi até o final, até as últimas consequências, para que a sua igreja fosse restaurada, fosse transformada, fosse encontrada sem ruga e sem mácula. E por que eu estou falando tanto do relacionamento do marido com a mulher, se esses textos não falam sobre isso? Por causa da ênfase que eu e você como igreja temos neste ano. Nós temos sido desafiados a 2 tipos de amor: a amar a Deus acima de qualquer coisa e a amar vidas, a sermos apaixonados por Deus e apaixonados por vidas. O amor é o maior de todos os mandamentos, diz a palavra. E é tão interessante que o apóstolo Paulo, ele falando, muitas vezes, ele sempre frisa o amor. E ele fala de 3 virtudes que são cruciais, são determinantes, são relevantes na vida de um homem, de uma mulher que creem que Jesus é o Salvador. Ele fala da fé, da esperança e do amor. Porque é imprescindível que haja fé em Cristo, que se creia que Jesus é o Messias. E aquele que crê que Jesus é o libertador, é o Salvador, esse tem vida eterna e por isso pode ter esperança. Se encerra os seus dias aqui, simplesmente foi promovido à glória. Tem esperança da vida eterna, ainda que passemos aqui pelo sofrimento. Mas ele diz que as 3 virtudes são a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior de todos esses é o amor. O amor é o maior mandamento. O amor é tão relevante aos olhos do apóstolo Paulo, que quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, ele faz questão de usar praticamente todo o capítulo para falar sobre o amor. E lá nos 3 primeiros versículos, ele fala sobre que o amor é mais importante do que conhecimento. Ele diz: olha, alguém pode conhecer mistérios, pode conhecer ciências, mas se não for amor que leva essa pessoa a buscar esse conhecimento, vai ser como metal que soa, como o símbolo que retine. Por isso que a Bíblia diz que eu e você não podemos ser sábios aos nossos próprios olhos. Porque nós temos vivido com um povo que é muito arrogante,
talvez conquista um pouco de conhecimento e se acha mais sábio que o outro. E quando nós achamos que nós somos sábios, quando somos sábios aos nossos próprios olhos, nós queremos determinar que o mundo gire, que as coisas aconteçam da nossa ótica, do jeito que nós determinamos. Nós formatamos algo que nós achamos que é correto e todo mundo que se encaixe àquilo que nós dizemos que deve ser. Porque nós somos sábios aos nossos próprios olhos. Eu tenho mais conhecimento e todo mundo tem que andar do jeito que eu acho que é certo. O conhecimento pode ser opressor, porque a pessoa que tem tanto conhecimento, ela se acha no direito de determinar e ela oprime aqueles que estão ao seu redor. E o evangelho ele tem que ser libertador. Mas o apóstolo Paulo, ainda além de falar aqui do conhecimento, lá em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é mais importante do que dons espirituais. E lá ele diz o seguinte: alguém pode falar as línguas dos homens e dos anjos, alguém pode conhecer os mistérios, pode ter o dom de profecias, mas se não for o amor que leva essa pessoa a ter esse dom e desenvolver esse dom, isso é muito perigoso. E por que perigoso? Porque a pessoa que tem alguns dons espirituais, essa pessoa tem a tendência de achar mais espiritual do que o outro. E toda igreja, todo lugar tem esses, que se acham mais espirituais do que outros, porque tem esse ou aquele dom. E a Bíblia diz que pode ter muitos dons. E eu encorajo você a ter dons. Mas a Bíblia mostra que quando Deus dá dons, é para a edificação do corpo. É para servir ao próximo, não para minha vanglória. Então, se não for amor, não vale nada. E por isso, nesta noite, eu convido a você a fazer um check-up, uma análise da sua vida, e eu fazer da minha própria vida essa análise, se eu e você realmente temos amado, como a palavra orienta. Amar a Deus e amar ao próximo. Eu e você temos amado a Deus e temos amado ao próximo. Porque aquele que ama a Deus, ele não tem outro Deus. Aquele que ama a Deus, ele não é idólatra. Aquele que ama a Deus, ele não precisa de uma estátua, de um patuá ou qualquer outra coisa, porque Deus é a sua segurança. Aquele que ama a Deus, age em fidelidade. Aquele que ama a Deus, tem o dia do Senhor para cultuar ao Senhor. Mas muitos de nós não temos separado o dia de culto para culto. Muitos estão fazendo os negócios, estão buscando os seus próprios interesses no dia do Senhor. E não separam um dia para cultuar ao Senhor. E dizemos que amamos ao Senhor. E que Ele é o nosso maior amor. Sabe que o amor é uma evidência inquestionável daquele que se diz cristão. Porque o amor a Deus nos faz abrir mão de muitas coisas. E se eu tenho um ídolo, Deus não é prioridade na minha vida. Por isso, eu chamo você a refletir comigo. Como amar? Como amar? O primeiro texto que nós lemos, de Lucas 10, 27, chegou ali um advogado, um intérprete da lei, querendo pegar Jesus numa contradição, e falando, olha, a lei diz que tem que ser assim, sabe por que a lei dizia o seguinte, era olho por olho, dente por dente. Morreu, mata. Tem que matar. Quem matou alguém, né? Matou, morreu a pessoa, ele morra também. Se matou, tem que morrer. Olho por olho, dente por dente. E aí aquele advogado chega para Jesus e fala, como que é esse negócio da lei? Você diz que veio para cumprir a lei?
E Jesus falou assim: como que você interpreta a lei? E ele citou, que está lá no Antigo Testamento. Mas Jesus, além de falar dele ter falado de amar a Deus, Jesus falou: olha, só que você precisa amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus está lá nos 10 mandamentos. Mas agora Jesus fala, além de amar a Deus, você precisa amar ao teu próximo. Como? Como a você mesmo. Irmãos e irmãs, aqui nós temos um grande desafio, que é amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E infelizmente as nossas atitudes como cristãos que somos têm sido incoerentes. Porque a maior parte de nós não trata o próximo como nós tratamos a nós mesmos. E é importante falar que eu iniciei essa ministração falando muito sobre o casamento. E a Bíblia compara o relacionamento de Cristo com a sua noiva, que é a igreja, ao relacionamento de um marido com uma mulher. E a Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher e se entregar por ela. Que ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida. E é assim que nós devemos cuidar do nosso próximo. Pensando nos casais aqui, viu? Quantos maridos, tudo é para ele, a mulher fica com o pior. Ou o contrário, né? A mulher que tudo é para ela e o marido não tem nada. Reino dividido, não é? Reino dividido não subsiste. Uma só carne une forças. E assim é a igreja de Cristo. Deve amar o seu próximo como a si mesmo. As coisas que você tem feito no trabalho, para as pessoas que convivem com você, você gostaria de receber? O serviço que você tem prestado na empresa que você trabalha, você gostaria que fosse feito para você? As roupas que você tem doado, você usaria? O alimento que você tem doado, é aquele que você comeria? Nós temos pedido para, no dia do quilo do amor, não trazer fubá e nem sal. Porque muita gente faz isso, mesmo no meio evangélico. Gente que se diz cristã. Pega o mais barato para doar e diz que ama o próximo como a si mesmo. Jesus, ele foi muito claro que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como a nós mesmos é entender que nós devemos mudar a nossa forma de agir. Porque nós temos preferido acumular que repartir. É assim que nós temos vivido. Nós temos acumulado ao invés de repartir. A igreja primitiva diz que o povo compartilhava, dividia. Amar ao próximo é dar sentido à existência dessa pessoa. Os crentes da Macedônia, diz a palavra, que eles deram mais aos crentes de Jerusalém, mais do que as suas posses. Você já pensou como que é possível alguém fazer isso? Alguém dar mais do que as suas posses, porque nós damos aquilo que nós temos. Mas diz que os crentes da Macedônia, eles doaram aos novos convertidos, aqueles que foram chegando para a vida da igreja, a igreja de Jerusalém, mais do que as suas posses. Sabe por quê? Porque eles doaram a si mesmos. Além de ter compartilhado as suas posses, eles doaram a sua vida, ouvindo, ministrando, acompanhando, orando, vivenciando, caminhando juntos. Vida sobre vida. Isso é discipulado. É nós doarmos a nossa vida em favor do outro. Viktor Frankl, um médico que viveu no campo de concentração nazista e passou por toda aquela humilhação e aquele sofrimento, ele atribui ter sobrevivido à sua atitude.
E a sua atitude foi se doar em favor das pessoas que estavam ali, tentando encorajá-las, motivá-las e levando as outras pessoas a ajudar outros. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. E eu encorajo aqui muita gente a ler, porque vai entender muita coisa e encontrar muito sentido para a sua vida. Porque ele se doou, ele atribui a sobrevivência, um campo de concentração, por ter doado a sua vida, encorajando e motivando outros. Então, como eu e você devemos amar? Primeiro, amando o próximo como a mim mesmo. Mas o segundo texto que nós lemos, de João 13, 34 e 35, diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O que Jesus disse? Se vocês amarem como eu vos amei. Então, primeiro, como amar? Nós devemos amar como nós amamos a nós mesmos. Segundo, nós devemos amar como Cristo nos amou. E como Cristo nos amou? Cristo nos amou, irmãos e irmãs, de forma sacrificial. Deus deixou em Cristo o céu para se humilhar em forma humana. Ele se rebaixou a um ser humano. Deus se torna também homem. Só isso já seria muito. Ter deixado a sua glória em que todo tempo os anjos estão adorando, elogiando, engrandecendo, dizendo que Ele é magnífico. Quando uma pessoa faz um elogio para a gente, não alegra o coração, como é gostoso, né? Uma palavra de elogio. Parece que a gente fala assim, ganhei o dia, não é assim que a gente diz? Aquilo traz alegria para um dia inteiro. Imagina o tempo todo os anjos dizendo, elogiando e adorando e engrandecendo ao Senhor. A alegria do coração. E Ele deixa essa glória para vir andar descalço pelo deserto, nascendo numa família pobre, que não tinha onde reclinar a cabeça, por fim, ser crucificado, cuspido, humilhado, transpassado, no meu e no seu lugar. Foi fácil? Não foi fácil. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Meus irmãos, Deus tem uma grande vontade para a minha vida e para a sua vida. Ide, portanto, e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles que crerem devem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem dada a mim e a você. Nós podemos muito bem ficar no ambiente de conforto. É muito cômodo, nós vimos aqui, uma vez no domingo, por religiosidade, por um desencargo de consciência, recebeu o alimento, volta para casa, domingo que vem, volta novamente, mas não estamos cumprindo o ID do Senhor. Estou satisfeito desse jeito. Quando eu e você estamos lá cuidando de vidas, não é fácil. É árduo. As pessoas têm suas crises. As pessoas têm seus problemas. Mas eu garanto a você que o sacrifício não é maior do que o que Cristo fez por mim e por você. Não é. E Cristo diz que é para nós amarmos como Ele nos amou. Ele falou que não é diferente. É como Ele nos amou. Muitas vezes, abrindo mão do lazer, sim. Muitas vezes, abrindo mão do conforto, sim. Sabe que hoje eu tenho visto pessoas que tudo é o trabalho, de manhã à tarde à noite. Meus irmãos, todo mundo precisa de dinheiro e tem que trabalhar. Mas é possível organizar o tempo para ter tempo para se dedicar a Deus, sim. Servir a Deus. A vida passa. Não vale a pena ter uma vida para viver e vivê-la longe daquilo que Deus planejou para a sua vida.
Nós trabalhamos, porque o dinheiro que Deus dá para mim e para você é para a expansão do reino, é para suprimento da família. E para que mais que isso? Por que acumular tanto? Para que querer tantos bens, se tem tanto ouro reservado para nós no céu? Tem um hino muito antigo que nós entoamos na igreja que diz: quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Nunca. Pode você pegar uma pessoa que é o homem mais rico, a mulher mais rica do mundo. Nunca os bens dele vão comprar a salvação. Nunca. Vale a pena guardar em celeiro e falar: regala agora a minha alma. Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem para dar? Que vale acumular tanto e não ter a salvação? Então, irmãos e irmãs, amar a Cristo é amar como nós amamos a nós mesmos. Nós devemos amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Nós devemos amar o próximo como Cristo nos amou. E Cristo nos amou com um amor perseverante. Ele poderia muito bem ter deixado a sua glória vir e voltar, mas a obra não estaria completa. Ele foi até o fim, até a morte e morte de cruz. Se Jesus parasse no primeiro obstáculo, eu e você não teríamos salvação. E muitos de nós aqui têm parado no primeiro obstáculo. Mas Jesus foi até o fim. Ele perseverou. É claro que quando nós pregamos o Evangelho, nós vamos enfrentar pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas que não conhecem o amor de Deus. E as pessoas sem o amor de Deus estão totalmente depravadas. O amor de Deus, o amor de Cristo, é um amor incondicional. Contam que certa vez, um pastor lutava pela reconciliação de um casal. Usou vários textos bíblicos. E aquele marido falou assim: olha, não dá para continuar. Eu estou dormindo com uma inimiga. Eu estou tendo na minha cama uma pessoa que é minha inimiga. E Jesus falou assim: mas a orientação é que nós devemos, o pastor falou, Jesus disse que nós devemos orar até pelos nossos inimigos. Então você precisa orar, mesmo por aqueles que perseguem e maldizem. Precisamos orar pelos inimigos. A lei dizia: você ama os que te amam, e você odeia o teu inimigo. Mas Jesus vem e diz: você deve amar o seu inimigo. Eu e você somos desafiados a amar como Cristo nos amou, porque nós éramos inimigos de Cristo. A Bíblia diz que Deus, Ele em Cristo nos reconciliou com Ele. Fomos reconciliados com o Pai, porque nós éramos inimigos, mas agora nós somos amigos de Deus. Já pensou? Você é herdeiro do trono, herdeira do trono. Você não vai mais para o inferno, que está preparado para o diabo e seus anjos, desde a fundação do mundo, se você tem Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele disse: eu sou o caminho, não tem outro caminho. Como devemos amar? Como amamos a nós mesmos, como Cristo amou a sua igreja, mas com um amor que eu chamo de amor unificador. O amor de Deus para com o seu Filho. Porque Deus, Ele criou todas as coisas, Ele governa sobre todas as coisas, acontece rotação, translação, tudo está debaixo do seu governo. Ele é o Todo-Poderoso. No Antigo Testamento, Deus operou milagres.
No Novo Testamento, vem Jesus. Ele é o Redentor. Foi Ele que operou milagres. Claro que Deus usou. A glória é para o Pai. Mas Ele vem e opera milagres. Não vejo Jesus disputando com o Pai. Eu sou mais poderoso que o Senhor. Ou o Pai falando, eu sou mais poderoso do que você, Jesus. A harmonia. Um único propósito. Único interesse. Ninguém fica disputando. Quando alguém chegou para Jesus chamando-o de bom mestre, ele falou, não, bom, só tem um, Deus. Quantos de nós fica brigando, a minha célula é melhor que a tua, o meu dom é melhor que o teu, isso é melhor que aquilo. O Pai e o Filho são aliados. E quando o Filho sobe, Ele envia o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo age e cura, e envia unção que quebra o jugo. Ele traz poder, derrama poder sobre a sua igreja, traz dons, traz cura, traz consolo, traz conforto, está vivo e ativo no nosso meio. Mas não vejo também o Espírito Santo brigando. Eu sou o poder, eu sou mais importante que Jesus, eu sou mais importante do que Deus. Não vejo. O amor do Pai, o amor do Filho, o amor do Espírito Santo é único. É único. Irmãos e irmãs, Deus tem dado uma visão. E tem que ser um único propósito. Um único amor. Nós temos que engrossar as fileiras como aliados. Nós não competimos enquanto igreja. Nós somos aliados um do outro. Cada um de nós temos dons, as aptidões diferentes. E ninguém tem todos os dons, porque Deus distribui como Ele quer. Mas eles servem para a edificação do corpo. E nós fazemos por amor a Deus e por amor ao próximo. Jesus, Ele quer que sejamos um. O último texto lido, nós temos ali no capítulo 17 de João, a oração sacerdotal. E qual foi a oração sacerdotal de Jesus? Jesus orou por si mesmo. Jesus orou pelos seus discípulos que estavam ali. E olha como é o amor de Jesus. O amor de Jesus, Ele não escolhe pessoas, só os bonzinhos. O amor de Jesus lava os pés de quem trai e de quem nega. Jesus, Ele lavou os pés de Judas e de Pedro, como lavou dos outros 10. Esse é o amor de Jesus. Não é Deus não, viu gente? Parece que hoje, né, mas não é Deus falando não, porque Deus não fala por celular, Ele fala através do Espírito Santo, né? E Ele quer que nós sejamos um. Ele disse, Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Irmãos, nós temos uma única meta, um único objetivo para toda a igreja. Amar a Deus acima de qualquer coisa. E amar o próximo como a si mesmo. Marido, o jeito que você tem amado a sua mulher é o amor de Jesus? Mulher, você tem amado com o amor de Jesus? Os filhos com os pais, pais com filhos, patrões com empregados, empregados com patrões, teu líder de célula, teu mentor, teu pastor de rede. Nós temos honrado como deve ser. Nós cremos que esse ano é um ano de cura, um ano de redirecionamento. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai trazer aqui um novo tempo para nós. Talvez vai doer um pouquinho. Mas para que haja cicatrização de uma ferida, tem que tirar a infecção, não é assim? Contam que um homem que vivia numa região de deserto,
ele nunca havia conhecido uma rosa. Ouvia falar da beleza das rosas, mas ele não conhecia uma rosa. E depois de um tempo, ele foi levado para uma outra região, onde ele pôde conseguir trabalho. Já deu a trindade, né? Porque foram 3 toques diferentes, né? Daqui a pouco perde o efeito daquilo que a gente estava ministrando. Mas o ponto é que esse homem foi levado para uma outra região e lá ele pôde conhecer as rosas. E ao conseguir um trabalho, a primeira coisa que ele comprou foi um buquê de rosas para sua esposa. E interessado pelas rosas, ele quis cultivar. Plantou algumas pequenas mudas de rosas e começou a cuidar delas. Mas antes mesmo que elas viessem a florescer, ele já desistiu. Porque ele começou a perceber que aqueles galhos que cresciam davam espinhos. E quando ele ia podar, ele se feria no meio daqueles galhos de rosa. E ele desistiu de regar, de cuidar, e aquela plantação, o roseral, morreu. Sabe que eu tenho visto que muitos de nós temos caminhado assim. Para se chegar ao final de um caule com rosa, há vários espinhos. E muitos param, desistem, por conta dos espinhos. E esses que desistem, não vão ver a roseira produzir. A Bíblia diz que Jesus é a rosa de Saron, o lírio dos vales, que quer nascer em muitos corações, exalando o bom perfume de Cristo. Mas essas rosas, ou essa rosa, só vai nascer em muitos corações, se eu e você não apenas plantarmos, mas acompanharmos, até vermos um jardim florido. E que eu e você sejamos usados para que um grande jardim possa florescer na cidade de Londrina. Amém? Vamos nos colocar em pé. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Ensina-nos a amar com o amor de Cristo. E ensina-nos a ter um amor unificador. Para a Tua honra, para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus.